nos campos de Francisco Beltrão, onde o sol nasce e traz calor ao coração. Gente simples, de alma generosa, povo que acolhe, gente virtuosa. Povo que inspira, cidade que acolhe, Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber, cidade querida, jamais vou esquecer. Nas ruas tranquilas, histórias a contar, cada sorriso, um abraço, um lugar pra ficar. Entre amigos, sempre a celebrar nossa cidade, nosso lar, nosso altar. Povo que inspira, cidade que acolhe, Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber, cidade querida, jamais vou esquecer. No entardecer, vejo a vida florescer, nosso canto, nossa fé, um novo amanhecer. Na paz do teu ser, quero sempre viver, Francisco Beltrão, com você quero crescer. Povo que inspira, cidade que acolhe, Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber, cidade querida, jamais vou esquecer. Francisco Beltrão, cidade de inspiração, seu povo querido sempre no meu coração. Bom dia para você, 10 horas mais 1 minuto. Como você já está vendo na tela, hoje estamos recebendo o Cássio, gerente conta PJ do Sicredi do bairro Alvorada, para falar com a gente sobre investimento, sobre cobrança. Hoje o papo é destinado para você, meu amigo empresário. Cássio, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cadu. Bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. É muito bom, uma satisfação estar aqui fazendo presente nessa rádio. Agora, esses dias veio o Vitor, né? Semana passada, né? O Guilherme também já veio várias vezes, exato. E tal. Então agora chegou a nossa vez. Chegou a vez. Para iniciar o nosso bate-papo, o Cássio, falar sobre as maquininhas de cartão do Sicredi, que hoje eu não vejo, por exemplo, uma empresa sem uma máquina de cartão. Sim. Hoje em dia... Até um tempo atrás, né, como eu estou na área aí, tinha uma certa resistência de algumas empresas, só que assim, o cliente chega na empresa e quer pagar com o cartão, senão ele vai comprar em outro lugar, e eles se sentiram na necessidade, a maioria das empresas, de estar colocando essa opção de pagamento por cartão, né? Então, hoje em dia, quase que... Não vou dizer que todas têm, mas eu não conheço nenhuma empresa que, pelo menos, que trabalha comigo ou que eu ando no comércio aí na cidade que não tenha uma maquininha de cartão, né? Que é essencial, hoje é essencial. E também agora está havendo um movimento de... Antigamente o pessoal acabava pegando aquela maquininha comprada e já estava havendo uma migração para a maquininha mais tradicional, devido às taxas, né? Porque a taxa da maquininha, por exemplo, a maquininha do Sicredi já tem uma taxa bem melhor do que a maquininha essa que você compra, que é pequenininha, que não sai comprovante e tal, então... Entendi. E essa maquininha, Cássio, ela é alugada? Você vende ela para o teu cliente? Como que funciona essa parte? Então,
O Sicredi, a gente tem a maquininha, ela tem um aluguel, tá? Mas esse aluguel pode ser convertido ou trocado por alguns fatores. Cesta de relacionamento, cota capital, faturamento. Então, uma empresa aí que fature mais de 20 mil reais por mês com a nossa maquininha, a gente isenta o aluguel dela, tá? Se a maquininha de cartão ela tem um aluguel e a pessoa tem uma cota capital na cooperativa considerável, a gente isenta. A gente faz uma cesta de relacionamento, que é a manutenção de conta de um valor específico, consegue já isentar a maquininha também. Então, assim, e as taxas das maquininhas do Sicredi são muito atrativas. Então, muitas vezes vale a pena você adquirir a maquininha do Sicredi, né? E porque as taxas, no final das contas, o valor que você vai pagar é bem menor do que você estaria pagando se tivesse uma outra maquininha com taxa superior. E essa comprada deu problema, bota no correio, vai lá e demora até voltar. E exatamente. A máquina que é pego contigo, você sai na hora e já resolve, troca e faz o que precisa. Isso, a maquininha do Sicredi a gente tem a pronta entrega na agência. A gente tem um estoque de maquininha na agência, um estoque físico lá. Eu quero uma maquininha nova. A gente credencia ela, no mesmo dia você já leva a maquininha, ou na mesma hora. Perfeito. A minha maquininha deu problema, a gente troca. Todas as maquininhas do Sicredi são novas, tá? Elas são smart, então é como se fosse um celular que imprime comprovante, né? Ela aguenta bastante a bateria, ela é uma maquininha bonita, assim, é uma maquininha rápida, tem uma boa velocidade, ela tanto por Wi-Fi quanto por cartão, por chip, né? 4G, 5G. 4G, 5G, então é uma maquininha excelente. E além disso, a gente tem também os aplicativos, por exemplo, eu quero fazer um bailão, eu quero vender chopp no bailão, ou eu quero vender ficha com a maquininha. A nossa maquininha tem essa possibilidade também. Então, você tem vários aplicativos dentro da maquininha que te possibilitam você vender direto no cartão, no dinheiro, e já sai o comprovante para vender ficha. Chopp, bebida, pessoal do comida, interior aí, mais. um vale churrasco, um vale maionese, vai tudo. Exatamente. Então a gente faz muitas feiras, muitos eventos, exposições, baile de chopp, inclusive a Oktoberfest aqui em Beltrão, enfim. O pessoal vende a bebida, já sai a ficha, então evita aquele transtorno de você ter que ter a fichinha física e tudo mais. Né? E, por outro lado, né, já sai todo o controle de estoque. Então, por exemplo, você coloca lá que você tem em estoque 1000 latinhas de refrigerante e você vai acompanhando no aplicativo quantas latinhas estão sendo vendidas, quantas foram vendidas, e depois você vai lá e faz o controle, né? Então, não podem nem sobrar e nem faltar, porque ali na maquininha sai exatamente o valor certo. Não dá para dizer que é uma máquina de cartão, né? É uma solução completa, vamos dizer assim. É uma solução completa e hoje em dia super vale a pena você ter ela, né? Tem empresas aqui na cidade, por exemplo, tem baladas aqui na cidade que a gente atende, que eles preferem pagar um aplicativo de controle de estoque que tem dentro da maquininha, que alguns são pagos, né? Tem uma mensalidade esse aplicativo, mas ele dá um resultado muito grande para a empresa por causa do desperdício. Muitas vezes o barman, o bartender, o garçom acaba levando bebida a mais. Então aquele prejuízo de perder aquela bebida, tudo volta você pelo controle de estoque. Ela faz uma auditoria perfeita, vamos dizer. Porque o garçom, o bartender tem a maquininha dele. Se furar o caixa, ele tem que arcar com o prejuízo, né? Então, se ele estava fazendo errado ou alguma coisa, ele vai cuidar para não acontecer. Pulando de maquininha, vamos falar de boletos. Como é que tá com relação a boletos? O pessoal ainda está aderindo muito à cobrança por boleto, aquela coisa toda? Ainda existem muitas empresas que trabalham com boleto, tá? Pegando um gancho aqui. Sim. Cheque tá morrendo praticamente, exato, mas ainda tem alguma coisinha. Boletos ainda existem, tá diminuindo cada dia mais. Uma vez a gente já abria a conta com o pessoal emitindo boleto. Hoje em dia, devido à maquininha de cartão, que tem uma segurança muito maior no recebimento, né? Mas ainda assim, muita gente emite boleto. E lembrando que agora o boleto,
o boleto do Sicredi ele já sai com um QR Code de Pix, né? Então, quando você vai emitir, você já recebe o boleto, já dá a liquidação do boleto na hora, devido à liquidação por Pix. Então, a gente tem lá o boleto, o código de barra, já sai com o Pix também. E também a gente consegue trabalhar com taxas e cobrança de boleto com valores bem mais acessíveis aí que a concorrência. Isso depende da quantidade, do valor e tudo mais. Quantidade de volume de emissão de boletos, né? Porque a cobrança em todas as instituições é por número de boleto. Entendi. Então, quanto mais boleto, maior é o valor que vai entrar de receita. Mas quanto mais boleto, mais baixa é a taxa que é cobrada para emissão, né? Com relação aí às cobranças através de link, como que funciona? O link de pagamento é como se fosse uma maquininha de cartão online, né? Você tem um aplicativo no celular ou no navegador da internet que você cadastra uma venda e manda para o teu cliente para ele inserir os dados do cartão de crédito dele e fazer o pagamento daquela compra através do cartão. Então, é uma venda que está sendo bastante procurada hoje em dia, né? Lembrando também que seria o mesmo princípio da venda online, que o Sicredi também tem, tá? Então, se alguém tem alguma empresa que está fazendo vendas pela internet e queira utilizar esse meio de pagamento pela internet, pelo site, a gente também tem. Aí, junto com o link de pagamento, aí tem a venda recorrente, que é aquela venda que não utiliza o limite do cartão de crédito do teu cliente para você fazer a venda. Que seria uma mensalidade, tipo Netflix, Amazon ou uma academia, por exemplo. Cai só no dia e pega só daquele dia. Exatamente. Então, você foi numa academia e é R$150 a mensalidade, ele não vai tirar esses R$150 do teu limite. Ou você vai fazer um contrato de 12 meses, geralmente que vai dar lá seus R$1.800, ele não vai tirar os R$1.800 do limite do cliente. Ele vai só no dia do vencimento lá, que vai fazer o vencimento do cartão, ele debita os 150 da fatura. É muito interessante porque muita gente, o cartão serve para um monte de coisa, né? Água, luz, tem muita coisa sendo paga pelo cartão. E se não tirar o limite, ajuda muito, né? Junto também com isso, a gente também tem a venda digitada. O que é a venda digitada? Que é algo que eu escuto, mas eu não sei o que é. A venda digitada é o seguinte, você passa os dados do teu cartão para a empresa e ela digita na maquininha e faz a venda. Só que era limitada a agência de viagens e hotéis, só. Então, quem tem uma agência de viagem ou um hotel consegue vender por venda digitada. Os outros segmentos não é habilitado, não é permitido. Entendi. E, falando de site, a gente é o e-commerce, né? Exato. Então, quem tem e-commerce, o Sicredi também atende. A gente atende nessa linha aí para fazer as mesmas taxas que você tem na maquininha física, por exemplo, a gente coloca lá para você usar no e-commerce. Então, é só parte de desenvolvimento do sistema de TI de fazer essa conversação de dados entre o nosso sistema do banco com a famosa API, né? API. API de pagamento. Isso. Com relação a créditos, Cássio, o que você tem como PJ para oferecer para os PJs? Hoje, qualquer linha de crédito que tem em qualquer banco, o Sicredi tem também para oferecer, tá? Então, desde capital de giro, crédito rotativo, financiamento de veículo, investimento empresarial. Também temos FAMP, Pronamp, linhas direcionadas de crédito, BNDES, né? Inúmeras linhas de crédito, cheque especial, cartão empresarial. Então, são inúmeras linhas de crédito que a gente tem para atender todos os associados do Sicredi. E os juros bem competitivos. Os juros da cooperativa do Sicredi sempre são bem competitivos perante o mercado. E lembrando que, como é uma cooperativa, tudo que você movimenta na cooperativa tem a distribuição de resultados. Volta para você no futuro. Mas falando de crédito, a gente tem algumas linhas de crédito que tem subsídio ou que tem um fundo garantidor.
a gente consegue trabalhar com umas taxas bem baixas, porque vocês sabem, hoje a Selic está alta. Sim. Então, as taxas de juros estão bem altas em todos os bancos, cooperativas, né? Todo mundo está se ajustando porque o banco tem o banco, a cooperativa tem um custo do dinheiro, né? Porque é uma empresa que compra e vende dinheiro. Então, se você compra pagando um valor alto, porque hoje a Selic está cara, e você vende pagando pouco, vai dar prejuízo. Então, tem que fazer essa equalização. Mas a gente tem linhas, por exemplo, a gente tem linha de Pronampe. Então, a gente tem recursos disponíveis para fazer esse empréstimo, sobrando hoje na cooperativa. Então, quem quiser fazer Pronampe, venha conversar com a gente na agência ali no bairro Alvorada, a gente abre a conta, ou se já tem a conta, a gente encaminha. E esse é destinado para qualquer tipo de empresa ou são empresas específicas que podem? Qualquer tipo de empresa, a empresa teve que ter um faturamento contábil registrado na Receita no ano base calendário anterior, e ela é 30% do valor do faturamento que está registrado. Então, a empresa declarou no ano de 2024 R$100 mil de faturamento, ela vai poder pegar R$30 mil de empréstimo. Entendi. E tem um limitante que é R$150 mil por CNPJ. Perfeito. Tá? Alguns casos precisa passar por análise de crédito também, né? Normal, né? Não é que está lá disponível o recurso que já vai estar liberado automático, mas a gente está conseguindo fazer bastante. A gente tem bastante também BNDES, tem bastante recurso de BNDES disponível também com uma taxa muito boa para as empresas, para a gente fazer essa liberação de crédito pelo BNDES, né? Que tem uma taxa bem atrativa, né? No BNDES. Ter o próprio crédito rotativo, muitas vezes as pessoas não conhecem. Ele é como se fosse um limite de cheque especial, só que é um limite com uma taxa de juros bem menor, né? E que você mesmo consegue fazer a gestão daquele crédito rotativo ali dentro da empresa, né? Muito show. Cássio, uma coisa que eu me interesso muito de entender como funciona é o seguro empresarial. Ele é feito para a empresa e para os equipamentos ou para o empresário também, ou para os dois? Então, o seguro empresarial, a gente tanto faz o seguro residencial empresarial, mas especificamente do empresarial, a gente trabalha sempre assim, prédio e conteúdo. Uhum. Ou só prédio, ou só conteúdo, ou prédio e conteúdo. Então, um exemplo, você tem uma empresa que você aluga a sala comercial. Você pode fazer o seguro do prédio e do conteúdo. Mas o ideal seria você fazer do conteúdo e o dono do prédio fazer da estrutura, fazer do prédio. Tá? Mas tanto o dono pode fazer do prédio e conteúdo para ter a segurança, quanto você pode fazer dos dois também por ter essa segurança maior. Tá? Aí é feito sempre uma cotação de seguro para verificar o valor, dependendo da atividade comercial. A gente também analisa muito bem a questão de danos elétricos, vidros, tem operações, tem riscos de operações que, dependendo de cada empresa, é maior ou menor. Perfeito. Né? Então, geralmente, a gente, quando vai fazer, por exemplo, de um prédio, no mesmo prédio existem 2 salas comerciais. Uma sala comercial é uma loja de roupa e a outra é uma lanchonete. A gente sempre cota o do prédio pelo que tem o risco maior, que é a lanchonete, que tem gás, fogo, enfim, tem um risco de incêndio maior. Né? Então, a gente sempre faz pelo risco maior. Mas, assim, os seguros hoje empresariais, a gente, pelo Sicredi, quem é associado do Sicredi, a gente consegue um desconto bem significativo para você estar fazendo. E é muito importante fazer, até em questão de roubo, furto, até por questão de danos morais também. Então, às vezes, acaba acontecendo algum incidente no teu estabelecimento comercial que acaba uma pessoa se ferindo ou, de alguma forma, tendo algum prejuízo, você consegue, com o seguro, estar cobrindo isso aí. E daí, nesse sentido, entra o seguro de vida em grupo ou seguro de vida empresarial. Tá?
O seguro de vida empresarial, você consegue fazer um seguro de vida para os donos da empresa, para os cônjuges também, e para os funcionários, tá? Então, ali você tem como é que funciona? Se os funcionários são todos registrados, na hora que você vai emitir a pólice, você só coloca o número de sócios da empresa e o número de funcionários. Perfeito. Se acontecer um incidente, você comprova que o funcionário era seu funcionário mediante a ficha de registro do funcionário. Tá? Então, é muito importante, muito interessante ter esse seguro. Já acionamos várias vezes esse seguro. Funciona perfeitamente. Funciona perfeitamente o seguro empresarial. Já aconteceu alguns casos de falecimento de funcionários em horário de trabalho. Já aconteceu acidente pessoal do proprietário da empresa se machucar e ter que ir para o hospital receber uma diária hospitalar. E já aconteceu até esses tempos atrás de um dono de uma empresa que subiu no telhado de uma casa para fazer a instalação de um sistema de internet. O brasilite quebrou, ele caiu e morreu. E então a família recebeu essa indenização, né? Então é muito importante. Inclusive, a questão de você ter esse seguro para você ter essa segurança, né, do teu funcionário enquanto trabalha no horário, no local de trabalho, ele sofreu algum tipo de acidente ou ele perder a mobilidade, pode acontecer de ficar sem caminhar, sem tetraplégico, enfim, pentaplégico, acho que é esse o termo, né? Ficar sem enxergar, por exemplo. Tem surdez, cegueira, e a legislação fala que 15 minutos antes e 15 minutos após o trabalho, o empregador é responsável pelo empregado. Então, muitas vezes ele vai de moto ou de carro e sofre um acidente na saída ou na chegada do trabalho. Então, o empregador pode a gente diz se incomodar, pode ser responsabilizado por isso, né? Ou a empresa, esses dias aconteceu, a gente tem uma empresa que faz delivery. Aconteceu um acidente com o funcionário com a moto. Ele estava em horário de trabalho, então acontece muito disso. Então, e daí esse é o seguro empresarial. O seguro de vida em grupo funcionaria assim: eu não tenho todos os funcionários registrados, ou eu tenho uma associação, ou tenho uma empresa, ou a gente é profissional liberal e a gente quer fazer um seguro em grupo. Porque o seguro de vida empresarial em grupo é bem mais barato que um seguro de vida individual. Porque você vai estar tendo várias pessoas ali que estão na mesma apólice, né? Então, a diferença é que é a seguinte: todo mês você tem que avisar a seguradora de quais são as vidas que estão em risco naquele mês. Se alguém saiu, se alguém não saiu. Exatamente. O empresarial, não. Eu tenho 10 funcionários e 2 sócios da empresa, são 12 vidas. Se entrar uma empresa, um funcionário a mais, você vai lá e faz o endosso, senão, vida que segue. E em grupo, você tem que ficar informando. E o seguro de vida individual, a gente trabalha com as seguradoras aí, a Mafre e a Icatu. Por exemplo, no Icatu, no seguro de vida individual, a gente tem doenças graves, que é uma cobertura muito importante, e a gente também tem o DIT. O DIT, que é um seguro que ele paga um salário de até R$30 mil por mês, de acordo com o que você contratou, para você, se você sofrer um acidente e ficar impossibilitado de trabalhar, você recebe aquele salário que você contratou. Então, por exemplo, a pessoa é um motorista de caminhão, bateu o caminhão, quebrou o braço. Ou teve que fazer uma cirurgia, vai ficar afastado 6 meses, 9 meses, 4 meses do trabalho. Então, esse seguro ele vai pagar aquele salário que você contratou. Então, eu contratei um seguro de R$10 mil por mês. É os 10 mil que vai receber. Vai receber numa vez só, tá? Então, e é limitado a 12 meses. Então, se o teu caso for um caso grave, assim, que você tem que ficar afastado do trabalho por 12 meses,
você vai receber os 12 meses do valor que você contratou. Isso é bastante interessante. É bem interessante, a gente faz bastante para autônomos. E muita gente pergunta, mas eu tenho INSS. Indiferente de INSS, porque isso é uma contratação particular. Você vai receber o teu INSS e vai receber o teu seguro separado, né? Falando de empresas, a gente não pode esquecer que a maioria das empresas hoje estão utilizando a energia solar porque a energia normal está cara. Sim. E também temos o seguro para as placas solares. Tem o seguro para placa solar e é muito barato. Eu fiz várias cotações. A gente tem uma empresa parceira nossa de energia solar que está com uma campanha agora. Ela está fazendo a venda da energia solar e dando o primeiro ano de energia solar de graça, o seguro do Sicredi, porque é muito barato. Assim, um seguro muito barato e é um risco que você tem, né? Muitas vezes ali uma residência hoje é 15 mil, 20 mil, uma empresa vai ser 50, 100 mil reais para você poder manter uma indústria, um valor bem maior. E as placas solares ficam no tempo, né? Então o risco de ter chuva de granizo, raio, vendaval, de arrancar essas placas, de quebrar, é um risco bem alto. E, então, assim, vale muito a pena você cotar um seguro da placa solar e fazer. Pode ser feito junto com o da seguro da casa também, né, da residência. Ou pode ser feito junto com o seguro empresarial, né? Você tem um barracão aí, faz a cotação dos dois, que é bem interessante. Uma outra situação que é bastante importante, falando de empresa, usa energia, mas usa veículo, tem a frota. E para melhorar a frota, nada melhor do que tá pagando um consórcio, né, Cássio? Então eu queria que você explicasse o consórcio normal, como é que ele funciona para a empresa, e também o consórcio estruturado, que esse eu vou conhecer hoje. Só para, já linkando o que você falou do seguro, a gente tem o seguro pro veículo também. Para as frotas, né? E para as frotas, que também fica muito mais barato. Então temos várias empresas aí que tem vários caminhões, carro pequeno e tal. A gente faz um seguro da frota, que também fica bem mais barato. Mas falando do consórcio, né? O consórcio do Sicredi, ele hoje é uma das maiores administradoras de consórcio do país. Tá? Quem tem consórcio com o Sicredi é associado do Sicredi. Não pode ter, eu sempre digo, não pode ter o nome sujo, tem que estar adimplente. Então, por que isso é bom? Porque quem entra no grupo de consórcio do Sicredi entra num grupo saudável. São pessoas que estão pagando, ou empresas que estão pagando em dia. Então, a probabilidade de você ser sorteado, de você ter com a tua carta contemplada por lance, é muito maior. Porque a inadimplência é baixíssima dentro dos grupos do consórcio do Sicredi. E a gente tem o consórcio de serviços, que é até 40 mil reais, em 36 parcelas. São consórcios que você pode utilizar para fazer serviços assim, pintura. Muita gente faz cirurgia plástica, silicone, troca de telhado, reforma, construção, esse tipo de coisa. É para fazer serviço, né? Um serviço odontológico, tudo mais. Tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Todos os produtos são tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica. A gente tem de veículos, né? Motos, carros. Tem gente que quer comprar um Camaro, tem o sonho de uma BMW. Pois é. Começa no consórcio. Começa no consórcio. Não existe comparação de taxa de juro, porque o consórcio não tem taxa de juro, tem uma taxa de administração. Então, o valor da parcela que você vai pagar é muito baixo, né? E se você for fazer uma comparação com o financiamento de veículo, você não quer mais fazer o financiamento do veículo. É porque dobra, triplica, né? Então, a gente tem essa linha e é muito bom. As taxas de administração dos consórcios Sicredi é muito baixas também. São taxas bem atrativas. A gente tem para veículos pesados, caminhões, carretas, tratores, colheitadeiras, placa solar, móveis planejados, a gente tem também. E também temos para imóveis, né? Esse consórcio estruturado, ele é de valores maiores. Então, você quer, uma empresa, uma pessoa física quer fazer uma aquisição de um terreno, de um imóvel, construção de um valor alto, ou quer comprar uma frota de veículos, alguma coisa de valores maiores,
um exemplo, acima de 2 milhões, o ideal é fazer um consórcio estruturado. Então, a gente faz uma análise, faz um estudo. Tudo isso não é feito assim... Não, a gente sempre fala, não é vender por vender, é vender para atender a necessidade do associado. Perfeito. Então, se eu for fazer a pessoa quer fazer um consórcio, tem que ver qual que é a necessidade dela. Não adianta eu vender um consórcio de imóveis de 50 mil reais, porque hoje, o que ela vai fazer? Ela não consegue comprar nada com 50 mil reais. Nem meio lote. Então, ela vai se frustrar tendo esse consórcio, a não ser que ela já tenha o dinheiro e falte só aquele valor. Então, a gente faz um estudo. Tanto no consórcio estruturado quanto no consórcio normal, enfim, a gente faz um estudo para de viabilidade. Tem que ver se a pessoa tem dinheiro para dar lance, quanto tempo, qual que é o valor que ela precisa. Então, a gente faz todo um estudo e apresenta para ela a melhor solução. Não é vender só por vender, não é vender só por bater meta, é vender para atender a necessidade da pessoa. Eu, pelo menos, penso assim, eu sou assim, eu prefiro deixar de vender do que vender uma coisa que não vai atender a necessidade da pessoa. E nem a expectativa também. E nem a expectativa, porque hoje, né, eu trabalho para o Sicredi, mas eu vendo a minha imagem também. Então, hoje eu procuro muito, as pessoas me procuram muito para ter o meu atendimento, que é o que eu estou fazendo, né? Então, a gente veste a camisa do Sicredi, aí eu acredito muito nos produtos, nos serviços, que a gente tem, mas a gente tem que fazer uma venda consciente e fazer uma venda assertiva. E daí você acaba fidelizando muito o associado e ele vai continuar fazendo outras compras contigo, né? E assim sucessivamente, sai de uma, entra na outra, porque é bem atendido, superou sempre as expectativas e assim vai, né? Vai realizando o sonho, dá para fazer consórcio de viagem também, nacional, internacional, vai pagando, depois viaja. Exatamente. Ou seja, só não viaja, vamos dizer, hoje quem não quer, né? Se você fazer um consórcio, quero viajar daqui 2, 3 anos, vai pagando, dá o lance, tira o valor, viaja, realiza o sonho. Hoje, por exemplo, tem esse consórcio de serviços que seria para fazer a viagem. Uhum. Você quer ir para a Europa daqui 3 anos. O consórcio tem um prazo de duração de 3 anos. Então, até 3 anos você vai viajar para a Europa, de certeza. Então, também, um exemplo, eu tenho o sonho de comprar a minha casa. A gente tem o financiamento imobiliário no Sicredi, tá? Mas o consórcio não existe comparação com nenhuma outra linha de juro, porque não tem juros, só taxa de administração. Eu já tenho um valor para dar de entrada, mas para mim contemplar o consórcio eu preciso mais 50 mil. A gente faz o financiamento do lance, então a gente empresta o dinheiro para você enterrar lá o dinheiro para dar o valor que daria o lance, né? Perfeito. Então, vindo na agência, conversando com a gente, chamando no WhatsApp, a gente vai na empresa visitar, a gente consegue achar soluções, né? Então, a gente é bem flexível quanto a essa questão, né? Cássio, onde que fica a agência do Sicredi no bairro Alvorada? Qual que é o endereço? O endereço é na Avenida Porto Alegre, né? Fica em frente ali a Lubribel, um pouquinho antes da Alto Cores. Então, é bem fácil, fica... Você vindo do bairro Marreca, sentido ao centro, do lado esquerdo, bem na esquina. Uma agência bem visível, nova, bonita. Linda, mano. Exatamente. E o Cássio, para quem não sabe, também é o gerente da nossa conta PJ, né? A partir de agora. E da conta também a pessoa física. Então a gente fica feliz de ter alguém de capacidade cuidando, apesar de a gente ser pequeno, mas organizado, né, Cássio? Mas assim, eu sempre digo, todos os associados a gente trata da forma igual. Do pequeno ao grande, isso não quer dizer nada. Muitas vezes um pequeno dá mais resultado e tem mais resultado que muitas vezes um grande, porque movimenta mais com a gente, né? Então, tudo que você movimentar na cooperativa, ele vai te dar uma distribuição de resultados. Então, tem gente que se surpreende. Agora, foi em março, a gente fez o pagamento da distribuição de resultados em conta corrente e teve muita gente que se surpreendeu com o valor que recebeu, né? A cooperativa teve 93 milhões de resultado positivo no ano de 2024. Só em Francisco Beltrão, 4 milhões foi distribuído na conta dos associados, né? Então, é um valor... Dinheirinho extra que é... Um valor bem considerável, né?
Além dos projetos sociais que a gente faz também, fundo social. Então, a cooperativa é muito saudável, é uma cooperativa que tem uma... A gente sempre procura dizer, eu participei de alguns treinamentos e até me surpreendi. O pessoal está falando em questão de investimento, né? Aplicar o dinheiro no Sicredi para ter segurança, né? Hoje, se o Sicredi fizesse o seguinte, eu quero quero fechar todas as agências, pagar tudo devolver o dinheiro para todo mundo, o Sicredi poderia, com o dinheiro que tem, abrir 2 vezes o número de agência que tem. Porque tem um colchão financeiro do dobro do tamanho do Sicredi. Ou seja, isso mostrando a idoneidade da empresa. E hoje nós atingimos agora nesse mês 9 milhões de associados no Brasil. Está crescendo muito, né? O Sicredi está entrando no estado, já entrou no estado de São Paulo, mas está abrindo muita gente, São Paulo, Minas, esses estados que não tinham muito cooperativismo, que até um pouco tempo atrás era Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, né? E agora está entrando com muita força, patrocinando campeonato. Paulistão, por exemplo. Paulistão, né? A final do Paulistão foi uma maquininha do Sicredi que entrou no campo levar a bola. Foi, exato. Então, o gol do Sicredi, enfim, o Campeonato Gaúcho também foi patrocinado por Sicredi. Se eu não me engano, o Carioca, a Copa do Brasil é patrocinada pelo Sicredi também. Então, a cooperativa está adentrando ainda mais no território nacional e só tende a crescer, né? E aqui em Francisco Beltrão, de modo especial, né, a agência do bairro Alvorada é uma das patrocinadoras do projeto MBB, dos Meninos Bons de Bola, da escolinha do bairro São Miguel, né? Formando mais do que atletas, é o que a gente fala, formando cidadãos de bem, tirando as crianças da rua, levando para praticar um esporte, porque esporte também é vida, né, Cássio? E assim... O Sicredi, ele atua na comunidade. Então, assim, se você tem a conta no Sicredi, você vai estar ajudando a tua comunidade, o teu bairro, o dinheiro vai ficar aqui. Eu sempre digo, você tem a conta num banco comercial, um banco privado ou um banco do governo, o dinheiro vai para o acionista ou vai para o governo. E você não sabe muitas vezes o que é feito com esse valor. O lucro que você está dando para um banco privado está indo para fora de Beltrão, está indo para fora do bairro Alvorada, para fora do bairro Marrex, do bairro São Miguel. Já na cooperativa, não. A cooperativa, ela reinveste esse valor aqui, porque o que deu de lucro o Sicredi fica pro associado do Sicredi. A gente devolve em conta corrente do associado do Sicredi e ele vai comprar no comércio local. O Sicredi sempre fomenta, a gente sempre procura comprar do mercado do bairro, da papelaria do bairro, das lojas do bairro. Os funcionários do Sicredi procuram comprar e sempre no bairro atender a quem tem conta com o Sicredi, porque isso é uma corrente do bem, né? É um ganha-ganha. Então, a gente acaba movimentando a economia local. E a gente apoia os projetos do bairro. Então, um exemplo, o Sicredi, em fundo social, em nível nacional, dá muito mais dinheiro do que o Criança Esperança, mas muito mais. E isso ninguém fala, então a gente tem que falar. Então, hoje, 2% do lucro que o Sicredi Iguaçu dá é destinado para fundo social, né? Então, a gente consegue atender. E a gente está atendendo crianças aqui do bairro, né? Movimentando aqui o pessoal dos bairros, as escolas, a gente atende escola, fundo social. Então, a economia do local acaba se aquecendo e a gente procura, sempre quando vai fazer um fundo social, a gente fomenta, você vai construir uma brinquedoteca, você vai pintar a escola, compre da loja de tinta aqui do bairro. Compre, manda fazer o móvel planejado aqui na marcenaria aqui do bairro. Porque a gente acaba fomentando e todo mundo vai crescer, né? Tá certo. E o dinheiro vai ficar aqui. E é um pensamento que bom se todo mundo tivesse, né? Porque aí aquela famosa engrenagem chamada economia gira, né? Se todo mundo fazer a sua parte, e o Sicredi faz essa parte e dá um grande exemplo. Cássio, quero agradecer pelo teu tempo de estar aqui conosco. E primeira das muitas vezes que nos veremos, com certeza, logo você vai estar aqui para a gente falar de um produto específico, falar mais a respeito de abrir a sua conta PJ no Sicredi, porque a pessoa só tem a ganhar. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado, Cadu. Bom dia e abre a sua conta PJ conosco lá no Sicredi.